Graça e paz, sejam bem-vindos à paz de Deus, paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Zero um Santos ZL, seja bem-vindo. Bom, irmãos, esses dias quem teve a oportunidade de assistir os outros vídeos que eu tenho feito, e eu tenho feito uma pequena série a respeito das 7 cartas, as 7 igrejas da Pequena Ásia, do Apocalipse, e hoje nós vamos falar a respeito da 7ª carta, que é adereçada à igreja de Laodiceia, a última carta revelada por Jesus ao apóstolo João. Nós vamos falar um pouco desta igreja que fez parte da Pequena Ásia, né, naquela época, e vamos ver o que nós podemos tirar de lição dentro desse pequeno estudo, um pequeno panorama que nós temos feito, né, ao longo dessa pequena série aí, falando de cada igreja. E aqueles que não assistiram, né, assistam, façam um acompanhamento dos outros vídeos, tanto aqui está salvo no meu perfil aqui no Instagram, e também está lá no meu canal no YouTube. O nome do meu canal é PR Cristiano Machado, né? Se você porventura está passando por aqui, você ainda não se inscreveu lá no canal do YouTube, se inscreva, deixa lá o seu like também, compartilhe os vídeos com outras pessoas e não esqueça de ativar o sininho de notificação. Assim que Deus preparando e a gente ir fazendo, produzindo mais vídeos aí, né, para nosso esclarecimento, para propagação do Evangelho, sempre o nosso intuito é trazer um esclarecimento a respeito das Escrituras Sagradas e também, de alguma forma, estar trabalhando para o reino de Deus em prol daquilo que a palavra de Deus ela nos ensina, né? Compartilhe os vídeos com outras pessoas. Se você é uma pessoa que tem acompanhado o nosso trabalho e você sente uma pessoa abençoada por aquilo que você tem ouvido, que Deus tem dado a graça de nós falarmos, abençoa a vida de outras pessoas também, né? Isso é bastante importante. Então, sejam todos bem-vindos e nós vamos dar sequência aqui nesse estudo. É a última carta adereçada a esta igreja, né, de Laodiceia, e que é encontrada no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versos 14 ao 22. Então nós vamos fazer uma análise, como tenho feito das outras, né, tanto histórica, textual e expositiva, de uma forma que nós possamos entender a mensagem que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Então nós vamos ver o que nós podemos extrair como lição para a nossa vida espiritual também, diante da presença de Deus. Então, Laodiceia ela era uma cidade rica, localizada na província romana da Ásia Menor, na moderna, hoje conhecida como Turquia. Era um importante centro comercial, conhecido por sua produção de tecidos, especialmente a lã negra, que se produzia muito naquela época, e por sua escola de medicina, que produzia um famoso colírio. Além disso, Laodiceia era um grande centro bancário. Devido à sua riqueza, a cidade tinha então assim uma reputação de autossuficiência, o que pode ser visto nas palavras até mesmo de Jesus, quando ele critica esta igreja por sua presunção de riqueza espiritual.
como está escrito no versos 17. E embora essa cidade de Laodiceia, ela era rica e próspera, ela tinha um problema muito sério naquela época, principalmente com o abastecimento de água. A cidade ela dependia de um aqueduto que trazia a água de uma fonte muito distante ali da cidade, e a água, quando ela chegava na cidade, ela já chegava morna. E isso é relevante porque Jesus ele usa essa imagem da água morna para descrever então a condição espiritual dos laodicenses, né? Como nós vamos ver essa descrição nos versículos 15 e 16. Historicamente, parece que a igreja de Laodiceia ela era influenciada pela prosperidade material e ao seu redor, tudo que acontecia ali. E os crentes talvez, né, tudo indica dentro dessa carta que os crentes talvez eles tenham se tornado complacentes espiritualmente, mornos, como vai descrever na carta. Então a carta sugere que, ao contrário das cidades como Esmirna, que nós vimos nos outros vídeos, que enfrentavam então perseguições e provações adversas, Laodiceia estava vivendo uma situação de conforto, o que contribuiu então para o seu esfriamento espiritual, né? Então eram essas condições do ponto de vista histórico que acontecia com esta igreja que estava ali situada, estabelecida ali nessa cidade de Laodiceia. Então nós vamos ver aqui que nós temos então esta última carta, né, que foram 7 igrejas, e esta é a última carta da pequena Ásia daquela época. No início da carta, né, no versículo 14, Jesus ele vai dizer assim na sua revelação: Cristo ele vai se apresentar como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, enfatizando então ali a sua autoridade e o seu papel em expor a verdadeira condição espiritual da igreja. O Senhor ele compara a condição espiritual da igreja dos laodicenses, né, com a temperatura da água, como eu havia citado um pouco, né, que aquela água que chegava, ela vinha de muito longe, e quando ela chegava na cidade, ela chegava uma água morna, quer dizer, com uma temperatura já alterada. A imagem de morno sugere uma falta então de fervor e uma indiferença espiritual, que o Senhor age de uma forma repugnante contra aquela igreja, né? Diferente de ser quente, que significa ser fervoroso, cheio, com zelo, ou frio, que é completamente rejeitando a fé. O morno representa então uma postura indiferente de empatia ao próprio evangelho, aos próprios ensinos que aquela igreja havia recebido através dos apóstolos, daqueles que implantaram aquela igreja naquela localidade. Então nós vemos que o Senhor, ele não existe meio termo, né? O Senhor ele está demonstrando para essa igreja que a maneira em que eles estavam se conduzindo não era uma forma agradável. Por quê? Porque uma pessoa, quando Jesus está usando aqui a questão da pessoa, aquela igreja está sendo morna, é no sentido de que ela, né, não dava o devido valor naquilo que eles haviam recebido. Quer dizer, era de pouca importância. Então Jesus ele vai trazer esta repreensão a esta igreja de Laodiceia e mostrando para ele que eles estavam fazendo coisas contrárias àquilo que eles haviam aprendido. Então Jesus ele confronta esta igreja dizendo: tu dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu.
Este versículo expõe então aquela falácia de confiar nas riquezas materiais enquanto se ignora a pobreza espiritual. Quer dizer, existem pessoas, assim como a igreja de Laodiceia, que vive muitas das vezes esse panorama, né, vamos dizer assim, esta visão panorâmica de achar que conquista muitas das vezes as coisas materiais, né, e está tudo bem, e muitas das vezes a pessoa está vivendo simplesmente uma fantasia sem enxergar verdadeiramente as riquezas que são principais, que são as espirituais. E era o que estava acontecendo com esta igreja de Laodiceia, porque eles se consideravam, eles eram mais propícios, eles eram mais tendenciosos às riquezas materiais do que às próprias coisas espirituais na vida deles. Então, Jesus diz que a quem ama, ele repreende e disciplina, convidando-os a serem zelosos e a se arrependerem. A carta é uma chamada ao despertar espiritual. E como eu havia dito também nas outras cartas, nós vamos perceber que todas as cartas, Jesus, embora ele traz uma certa repreensão a cada uma delas, mas nós devemos notar que a repreensão do Senhor é sempre uma repreensão no sentido de trazer aqueles que dessem ouvido à sua palavra, à sua revelação, viessem ao arrependimento, porque este é o propósito do Evangelho. O Evangelho tem como por finalidade nos constranger, a fim de que o próprio Espírito Santo ele traga, através deste confronto, o arrependimento dentro dos nossos corações. Então, embora Cristo ele fala aqui através da revelação a João, escrevendo esta carta para Laodiceia, né, dizendo que eles estavam estribados em suas riquezas, naquilo que eles possuíam, e que, como nós vimos há pouco, que essa igreja ela era uma igreja que ela estava vivendo diferente das outras igrejas que foi falado, né, que houve perseguições, eles eram pobres, muitos estavam sendo mortos por causa do Evangelho. Diferente esta igreja de Laodiceia, ela estava vivendo, vamos dizer assim, materialmente falando, dias gloriosos. Só que isto, aos olhos do Senhor, não era algo agradável. Por quê? Porque o materialismo que havia entrado ali nos laodicenses, o que estava acontecendo? Os deixaram de uma forma como está escrito nesta carta. Eles estavam mornos. E Jesus ele não se agradou disso. Ele mesmo disse: quem dera foras morno, aliás, quem dera foras quente ou frio, mas todavia és morno, quer dizer, uma pessoa, o morno significa uma pessoa indecisa, uma pessoa que não dá o devido valor naquilo que realmente precisa ser dado este valor. Então nós vemos aqui que esta repreensão é para que eles viessem ao arrependimento, esta disciplina que estava sendo dada, um tanto dura, mas é para que eles voltassem atrás, né? E deixassem muitas das vezes aquilo que é espiritual, aliás, aquilo que é material, e se voltasse aquilo que é espiritual, aquilo que realmente agrada ao Senhor. E é notório, queridos, que isso nós vivenciamos, e até alguns, é interessante que alguns historiadores, alguns teólogos, né, da nossa época, muitos às vezes dizem que a igreja atual de hoje é uma igreja representada pela igreja de Laodiceia, né? Aquela igreja, essa mesma igreja. Por quê? Porque nós vemos muitas das vezes nos púlpitos das nossas igrejas certas pregações de triunfalismo, as pessoas mais preocupadas com as coisas materiais do que com a própria vida espiritual. Então nós podemos ver nesta mesma figura da igreja, dessa sétima igreja, do livro do Apocalipse, vivendo a igreja da atualidade.
a igreja que nós estamos nos dias de hoje. Muitos lugares já não estão se preocupando com a propagação do Evangelho, em anunciar que Jesus veio para salvar, Jesus veio para perdoar pecados, ou que o Evangelho nos confronta, que o Evangelho ele veio com a finalidade de trazer sobre nós esta transformação espiritual, mas todavia nós vemos uma igreja que está vivendo uma fase não com fervor, não com zelo, com aquilo que é o Evangelho, com o reino de Deus, mas uma igreja que simplesmente muitas pessoas nós vemos, elas vão ao templo, elas cantam, supostamente elas louvam, elas ouvem a mensagem, elas ouvem a palavra, supostamente ora, mas a espiritualidade, o fervor que realmente era necessário ter, não está tendo. Aquilo que realmente era necessário estar sendo pregado pelos líderes atrás dos púlpitos, infelizmente não está acontecendo. Então, nós podemos perceber dentro, né, desse pequeno estudo, desta análise que nós estamos fazendo com esta igreja de Laodiceia, que as igrejas do dia atual, muitas delas estão vivendo como a igreja de Laodiceia. Muitos tendo, muitas das vezes, aparência, vivendo confortavelmente, né, porque muitos querem isso. É aquela questão de que muitas das vezes as pessoas elas não estão interessadas em estar muitas das vezes em uma igreja bíblica, em uma igreja que ensina o Evangelho, uma igreja que fala de Jesus, mas propriamente as pessoas estão preocupadas em estar no lugar que verdadeiramente as agrade, que afague o seu ego, que resolva os seus problemas, que cure as suas doenças, que abra as supostas portas nas suas vidas, né? E nós sabemos, irmãos, que todas essas coisas Deus ele faz, ele opera, mas o enfoque principal da maioria das pessoas hoje dentro das igrejas é por causa do materialismo, é por causa daquilo que elas podem alcançar, daquilo que elas podem ser beneficiadas, e nós entendemos com isso com o quê? Que essas pessoas elas não compreenderam o Evangelho de tal forma. E o Evangelho não é uma espécie de troca. Eu faço para eu receber. Se eu fizer, eu vou receber. Não, muito pelo contrário. O Evangelho é para nos constranger, nos tirar muitas das vezes do conforto, né? No sentido de que nós precisamos muitas das vezes ser chacoalhados, vamos dizer assim, para acordarmos para a realidade espiritual, divina e sobrenatural nas nossas vidas. Então nós vamos ver que também, embora com tudo isso, né, Jesus ele faz uma promessa final, né, a formosa imagem de Jesus, né, aquela famosa imagem de Jesus dizendo nesta carta, batendo a porta, quer dizer, é oferecida à igreja, indicando que, apesar dessa severa repreensão, há uma promessa de restauração e comunhão para aqueles que abrirem o coração a Ele. A promessa de sentar-se com Cristo no seu trono é uma poderosa, irmãos, declaração de vitória e reinado com Ele. Então nós vemos que jamais o Senhor, Ele teve ou tem prazer de lançar alguém fora. O Evangelho, ele veio com a finalidade de abraçar, de amar, de resgatar realmente o homem que estava perdido, né? Então Jesus, mesmo com esta severa repreensão, vendo que aquela igreja estava em caminhos tortuosos, mas a repreensão é para que aqueles que ouvissem, dessem ouvidos à sua voz, viessem ao arrependimento, né? Então nós vemos aqui que a mensagem principal da carta de Laodiceia é a advertência contra a complacência e esta autossuficiência. E embora a igreja estivesse em uma cidade rica, sua dependência da riqueza material a cegou de tal forma, né, que eles haviam se esquecido dos princípios para as suas necessidades espirituais. Aquilo que realmente era necessário, eles haviam se esquecido.
Então isso reflete a tentação que muitos cristãos muitas das vezes enfrentam quando têm abundância, muitas das vezes material, e perdem o fervor espiritual. Então este é o cuidado que esta carta adereçada à igreja de Laodiceia, ela traz também para nós nos nossos dias, porque muitas das vezes as pessoas elas visam muito mais o material e vão se esquecendo daquilo que é espiritual. Porque quanto mais as pessoas se dedicam com as coisas desta vida, né, elas vão se esquecendo e elas perdem aquele fervor espiritual, aquele desejo de estar diante da presença de Deus, de fazer uma leitura bíblica, de realmente procurar compreender as palavras de Jesus, o que o Evangelho realmente nos traz, o que ele nos ensina, né? Então, apesar de tudo isso, Jesus ele vem com esta repreensão, né? E ele faz um convite, apesar desta crítica. A carta também é um convite, né, ao arrependimento e ao relacionamento íntimo com Cristo. Então quer dizer, Jesus ele não se afasta de uma igreja morna, mas ao contrário, ele bate a porta, esperando ser convidado a entrar, né? Então Jesus ele sempre teve este cuidado e tem, né, para com a sua igreja, para com aqueles que muitas das vezes estão mornos espiritualmente falando, e nós devemos nos atentar àquilo que a palavra de Deus ela nos está ensinando, aquilo que a palavra de Deus está nos trazendo, para que nós venhamos nos despertar, né? Por quê? Porque a palavra de Deus é como Jesus batendo a porta do nosso coração. E uma coisa é interessante, irmão, se ele está batendo a porta, ele espera que a porta do nosso coração ela seja aberta, ele quer ser convidado para entrar. E o Senhor ele não invade o espaço do ser humano como muitos pensam, não, de jeito nenhum. Ele espera tanto quanto eu, quanto você e nós venhamos abrir a porta e ele quer entrar, mas ele quer entrar como convidado da nossa vida. Ele quer ser aquele que é convidado, ele quer ser bem recepcionado, ele quer ser bem recebido dentro do nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então hoje, o que acontece? Muitos cristãos podem se identificar com a igreja de Laodiceia. Por quê? Porque está vivendo, muitas das vezes, em uma sociedade onde o conforto material é abundante, mas se nós prestarmos atenção, a fome espiritual é escassa. O texto ele faz o quê? Essa carta, ela na verdade, o que ela está nos fazendo? Ela está nos desafiando a não cairmos na armadilha da autossuficiência e nos chama a buscar uma fé fervorosa e ativa. Então é este cuidado que nós devemos ter. Nós precisamos observar e prestar atenção nisso. Então a carta à igreja de Laodiceia é uma poderosa mensagem de advertência, porém também de esperança. Ela revela o perigo da complacência espiritual, né? De nós cairmos muitas das vezes neste sentimento, nesta condição de muitas das vezes não nos importarmos com as coisas espirituais e não darmos o devido valor que realmente precisa ser dado, né? Por quê? Muitas das vezes a complacência espiritual e o vazio da riqueza material, né, quando não acompanhada de uma verdadeira dependência de Deus, no entanto, ela também oferece a promessa de renovação e intimidade com Cristo para aqueles que se arrependem e o aceitam plenamente em suas vidas. Então o que nós aprendemos com isso também? Que o Senhor, Ele não quer o nosso coração dividido. O Senhor, Ele não quer nós, vamos dizer assim, pela metade. O Senhor, Ele quer-nos inteiramente e Ele quer fazer parte da nossa vida, né? Mas não são todos que entendem isso. Então, nós devemos nos atentar a isso. Por quê? Porque nós vemos que, embora esta igreja, ela vivia, né,
como nós podemos perceber que hoje as facilidades que temos, o poder muitas das vezes aquisitivo, o poder de compra e venda, enfim, de adquirir as coisas materiais, as facilidades que se tem, isso aí, irmãos, muitas das vezes é um perigo. Eu não estou dizendo que nós não podemos conquistar as coisas materiais, mas o que nós devemos tomar cuidado é com o quê? Para não cairmos e não incorrermos no mesmo erro que esta igreja de Laodiceia ela estava incorrendo naqueles dias. Por quê? Porque ela abraçou simplesmente as coisas materiais e se esqueceu das espirituais. Ela se entregou àquilo que era matéria e se esqueceu daquilo que era do espírito. Então nós devemos tomar este cuidado para que isto também não venha acontecer na nossa vida, mas que sejamos verdadeiramente fervorosos, que sejamos pessoas que realmente entendem o Evangelho, pessoas que têm a sua vida entregue ao Senhor de tal forma que o Senhor é aquele que sempre nos abençoa, né? E se muitas das vezes alguém, ao ouvir, ao assistir este vídeo, ao analisar a sua vida, você percebe que a sua vida perante o Senhor, a sua vida espiritual, a sua vida, ao invés dela estar crescendo, ela está declinando, né, para as coisas e pendendo para coisas contrárias, né, ao materialismo. Este vídeo, esta palavra, esta mensagem, ela te chama também e a todos nós ao arrependimento. Ela nos convida ao fervor. Por quê? Porque é como nós vemos aqui, esta carta está dizendo, Jesus, ele bate a porta. E que porta é esta? É a porta do nosso coração, a porta do nosso entendimento. E o Senhor, ele espera ser o convidado, ele espera ser bem recebido. E quantos, irmãos, que se nós prestarmos atenção, eles estão fechando a porta para o Senhor, estão fechando a porta para que o Evangelho não trabalhe em suas vidas. Pode às vezes, muitas das vezes, estar indo na igreja, pode estar louvando, pode estar cantando, ouvindo a mensagem, né? Mas muitas das vezes estão vivendo, vamos dizer assim, no automático, né? Não estão vivendo com o fervor que deveria viver, com o entendimento que precisaria ter, não estão vivendo de acordo com aquilo que realmente o Evangelho de Jesus Cristo, ele quer para as nossas vidas. Então que nós também venhamos ter este cuidado, né? Esta percepção espiritual e saber que o Senhor a todo momento, a todos os dias, ele está batendo na porta do nosso coração. E oxalá que através dessa mensagem o Senhor possa estar batendo na porta do teu coração também. E que fazer como eu creio que alguns que ali estavam, né, se arrependeram dos seus males e abriram a porta para o Senhor entrou na vida deles. Que o Senhor também possa entrar sobre a vida de cada um, né, de forma plena, de forma maravilhosa, fazendo obras, né, e obras espirituais, obras que realmente venham a fazer com que nós sempre mais e mais nos aproximemos do Senhor na nossa vida. Então, irmãos, está aqui, esta é a última carta que nós tínhamos para ler, passar, né, a igreja de Laodiceia. Vimos aqui lições poderosas, ricas, gloriosas que nós aprendemos dentro desta carta. É claro que é um pequeno estudo, um panorama que nós fizemos, mas eu acredito que de um valor, né, de um valor teológico, de um valor espiritual muito grande para cada um de nós nas nossas vidas e que nós procuremos colocar em prática sobre nós. Deus que abençoe os irmãos que puderam entrar, que nos acompanharam, né? O irmão Fábio, o irmão Maicon, o irmão 01 Santos e outros que estiveram também. Deus que abençoe a vida de todos vocês, né? Até o próximo vídeo. E não se esqueça, entra lá no meu canal, lá no YouTube, PR Cristiano Machado. Se você não se inscreveu, se inscreva lá no canal, deixa o seu like também. Não esqueça de ativar o sininho para novos vídeos, que assim quando
Deus ir preparando de fazer novos vídeos, você vai ser notificado também. Deus que abençoe a todos, graça e paz, e que o Senhor abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.